Glória a Deus. Cumprimento os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. Amém. Cumprimento os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. Amém. Meus queridos, sem perda de tempo, abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 10, versículo 46. Glória a Deus. O livro de Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos. Quem não tem Bíblia, pegue uma carona aí com quem tem Bíblia. Já está na tela? Põe na tela aí, irmão. Livro de Marcos. Quem não tem Bíblia, olha aqui no telão aqui que vai dar certo. Uma tela aqui vai funcionar. Livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Quem achou, diga amém. Os irmãos podem ficar de pé, não tem problema. Livro de Marcos, capítulo 10, versículo 16, diz assim a preciosa palavra de Deus: e foram para Jericó. E quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus a estrada fora. Amém? Poderia sentar, meus amados irmãos? Eu quero aqui, desde já, expressar a minha gratidão ao pastor Fernando, juntamente na pessoa do pastor Francisco Araújo, que me confiou pela confiabilidade dessa oportunidade, dessa tribuna. Muito obrigado, pastor Fernando, aos obreiros. Fico muito grato a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui na Assembleia de Deus do Brás, ministrando a palavra de Deus. Já estivemos aqui à tarde falando, ministrando a palavra. E nessa noite eu creio que com certeza Deus tem um milagre para fazer na sua vida. E com certeza, sem sombra de dúvida, nessa noite eu creio, pela minha fé, que juntos nós vamos nos congratularmos das bênçãos que o Senhor tem já delegado para a nossa vida aqui neste lugar. E você, meu amigo, também que nos visita nessa noite, com certeza Deus tem uma palavra para o seu coração. Quem quer ouvir a palavra de Deus, diga amém. Amém. Você vai ouvir a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, quando paramos para meditar na Bíblia Sagrada, porque antes de ser chamado Bíblia, a Bíblia passou por 3 gerações. Essa é a 4ª geração, que é a geração da Bíblia. A primeira geração é a geração da Escritura, escrito por as tábuas dos mandamentos, escrito lá no Monte Sinai por Deus, entregue a Moisés. Era conhecido como a geração da Escritura. Passando-se os anos, entrou-se na tradução da Septuaginta. Os irmãos sabem muito bem da tradução do hebraico para o grego. Ficou conhecido como a geração da Septuaginta. Logo após, a geração da Vulgata Latina, e tornou-se agora a última geração,
que conhecemos como a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E está aqui nesta noite este livro sagrado que contém verdades espirituais para a vida do homem. Sabemos que a Palavra de Deus é a revelação de Deus para a vida do homem, é a revelação de Deus para a humanidade. E mediante a esses textos bíblicos e a este livro, propriamente dito, o livro de Marcos, é o segundo livro do Novo Testamento, porque a Bíblia, muitos homens dizem por aí que depois que inventaram o revólver e a pólvora, acabou todo homem valente. E eu digo muito mais: antes de inventar o revólver e a pólvora, a Bíblia já era uma arma poderosa. Calibre 66, são 66 livros, 2 crânios, Antigo e Novo Testamento, que atira água, sangue e fogo. Água para te lavar, sangue para te perdoar e fogo para te encher da unção do Espírito. Essa é a palavra que temos aqui nas nossas mãos. A palavra de Deus se divide em alguns segmentos bíblicos. O livro de Mateus, Marcos, Lucas é conhecido como os evangelhos sinóticos. É conhecido como os evangelhos que contêm uma visão conjunta daquilo que Cristo deixou aqui na terra. Jesus não parou nem momento para escrever a Bíblia Sagrada. Jesus não teve tempo para poder pegar um papiro ou até mesmo um pergaminho para poder escrever as suas próprias palavras. Mas os seus discípulos, como Mateus, que foi uma testemunha ocular, ele achou por bem narrar a história desde o nascimento até a ressurreição de Cristo. Em 28 capítulos, se você ler Marcos, ele já descreve o nascimento e alguns fatos da vida de Cristo. Mas em 16 capítulos, ora, haja visto que Mateus foi escrito para os judeus, pode perceber que na sua genealogia ele começa a falar de Abraão e de Davi, que são 2 colunas do judaísmo. O livro de Marcos ele escreveu propriamente para os romanos, e o livro de Lucas para um certo excelentíssimo Teófilo. Mas quando paramos para analisar esses 3 evangelhos bíblicos, eles falam todos acerca de Jesus. Porque quando ele achou por bem deixar isso escrito, Mateus, Marcos e segundo alguns estudiosos da Bíblia, sabemos que foi o próprio Pedro que ditou para Marcos escrever este livro aqui sagrado, que contém registros que conta-nos do que Cristo passou aqui na terra há mais de 2000 anos atrás e deixou registrados os milagres que Cristo fez. A Bíblia Sagrada, ela é conhecida um dos maiores best-sellers do mundo, até dentro do islamismo, do espiritismo, em qualquer religião existe a Bíblia. No tribunal tem a palavra de Deus. É um livro que é bastante antigo, mas a palavra de Deus tem alguns que falam que se renova a cada manhã. Eu discordo. A Bíblia Sagrada, que a palavra escrita, Cristo é a palavra viva de Deus, personificada. A Bíblia Sagrada não se renova a cada manhã, porque renovar quer dizer tornar ao estado original como era. A palavra de Deus passou gerações e já tem mais de 2000 anos, e ela nunca envelhece. Então ela não se renova a cada manhã. As misericórdias sim se renova a cada manhã. A Bíblia Sagrada, ela nos traz uma renovação todos os dias para a nossa vida. Você lê um texto hoje, lê ele amanhã, lê ele depois, há 2 anos, 3 anos, ele lhe traz uma renovação espiritual para a sua vida, porque a palavra de Deus, em Hebreus 4:12, diz que a palavra de Deus é viva, ela é eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Nesta noite, com certeza, Deus tem uma palavra para o seu coração, porque Deus não reúne o seu povo e não despede o seu povo de mão vazia. Toda vez que Deus reúne o seu povo, Deus tem algo para falar com eles, e com certeza o Deus a qual nós servimos, Ele
não digo que ele ainda fala, porque ainda é sinônimo que um dia pode parar. Não, Deus continuará falando, porque Deus ele tem compromisso com a sua criação e com a sua palavra. Que ouça ou que deixa de ouvir, a palavra de Deus tem que ser pregado em tempo e em fora de tempo. E por isso, esta noite, meu amigo, meu irmão, você vai ouvir a palavra de Deus. E quando lemos esse texto de Marcos, Mateus escreveu sobre esse mesmo acontecimento, Marcos escreveu sobre esse cego, e Lucas também escreveu, todos eles com uma ótica diferente. Mateus fala de 2 cegos de Jericó, Marcos fala de um cego, Lucas fala também desse um cego. Eles descrevem de maneiras diferentes um fato que aconteceu. Quando Jesus, aqui está escrito que eles foram para Jericó, e foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, o livro de Mateus diz também que Jesus ia saindo, foram para Jericó, e quando Jesus ia saindo, Jesus fez um milagre. Lucas diz que Jesus ia chegando em Jericó, mas o fato é que Jesus passou em Jericó, saía da antiga Jericó, amaldiçoada por Josué, entrava na nova Jericó, mas o que importa é que Jesus chegou lá em Jericó, como chegou aqui nesta noite. E quando Jesus chega em Jericó, alguma coisa diferente vai acontecer, e com certeza eu sinto que Jesus já chegou aqui nesta noite. E quem sente a sua presença, levante a mãozinha assim e glorifique e exalte o nome dele. Bendito seja o nome de Jesus. E quando lemos esse texto bíblico, todo mundo, quem é, senhores, que nunca pregou sobre este cego aqui, todo pregador, todo iniciante, todo mundo prega esse texto bíblico, mas eu tenho uma revelação de Deus para essa mensagem bíblica aqui nessa noite. Quando lemos, todo mundo fala que o nome do cego era Bartimeu. Primeiro, este cego, a Bíblia não descreve o nome dele. Esse nome Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Bar quer dizer filho, Timeu foi o nome de um dos grandes generais aqui em Israel e em Jericó. Ele tinha uma fama muito grande, porque quando a conspiração de Roma entra em Israel, subjugada por Roma, este general conspirou contra os romanos e foi morto, e todo mundo sabia que este homem era muito famoso. Marcos fez questão de falar sobre este homem, mas não é isso que eu quero lhes dizer nesta noite. Eu quero falar aqui sobre algumas visões que este moço teve aqui. Ah, pastor, mas parece algo contraditório, e parece que eu não estou entendendo nada, mas daqui a pouco você vai começar a entender o que eu quero lhes falar nesta noite. Este homem, este jovem, ele era bom, ele era sadio, ele podia amanhecer de dia e ver a luz do sol brilhar, ele podia contemplar a face do seu pai, ele poderia ver a rua ao amanhecer, pelo seu pai conspirar contra Roma. Segundo o historiador judeu, ele mesmo, Flávio Joséfo, descreve que este homem aqui, este menino, filho de Timeu, chamado aqui, que o texto diz Bartimeu, filho de Timeu, ele era bom, mas pela incidência do seu pai, arrancaram os seus globos oculares e ele se tornou cego, não poderia ver mais nada. Mas eu quero lhes falar um segredo e uma revelação bíblica aqui nesta noite. Sabe o que Deus me falou nesse texto bíblico? A primeira revelação, a primeira visão do cego Bartimeu, filho de Timeu. Sabe qual foi a primeira visão dele depois que tiraram os seus globos oculares? A primeira visão foi: ele via somente trevas, ele só conseguia enxergar trevas antes de ouvir falar de Jesus. Assim é a vida do homem, que antes de ouvir falar de Jesus, ele só consegue enxergar trevas. Senhores obreiros, pastores, ver se não é a nossa condição. Antes de ouvir falar de Jesus, o ser humano só consegue enxergar trevas, e quem está nas
trevas não consegue encontrar o caminho. A Bíblia nos traz um relato claro na vida lá na cidade de Sodoma e Gomorra, quando Ló estava ali e recebe os anjos. A Bíblia descreve que quando chegaram os anjos, eles queriam conhecer os varões de uma forma, meu irmão, personificada de anjo. Chegaram na casa de Ló para tirar Ló da cidade, e aqueles varões sodomitas que eram dados à prática do homossexualismo, eles estavam querendo conhecer aqueles varões que chegaram na sua casa. Mas a Bíblia Sagrada diz que Ló diz: não, pode ter caso que as minhas filhas são virgens. Mas aqueles varões quiseram entrar na casa de Ló. Sabe o que os anjos fizeram? Feriram aqueles homens de cegueira, e eles não conseguiram encontrar a porta. Assim é o homem antes de ouvir falar de Jesus, ele não consegue encontrar o caminho certo, ele não consegue encontrar a porta. Mas nesta noite eu lhe apresento Jesus, como diz no livro de João, capítulo 10, versículo 9. Jesus disse: eu sou a porta, e quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e encontrará pastagem. Ei, quando antes de você ouvir falar de Jesus, você só vê trevas, mas a partir do momento que você começar a ouvir, como está ouvindo aqui a palavra de Deus, a luz começa a brilhar no seu caminho, porque o salmista disse no Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você conseguiu ver, você conseguiu enxergar. Os irmãos estavam em trevas antes de ouvir falar de Jesus. O homem, antes de ouvir falar de Jesus, ele vai na macumba, ele faz despacho nas encruzilhadas, ele não consegue detectar aonde é que está a sua vitória. A pessoa bota na mesa carta branca, carta preta, carta vermelha, mata uma galinha, coloca lá farofa, cachaça e bota um monte de miséria. É porque não conhece Jesus, não ouviu falar de Jesus. Corta os seus punhos, depila o seu corpo, rasga, tira o couro da cabeça, faz um monte de miséria. É porque não ouviu falar de Jesus. Quando ouve falar de Jesus, as coisas começam a mudar. Ei, meu irmão, você lembra quando você não conhecia Jesus? Moribundo, largado, marginalizado, as pessoas te olhavam com um olhar de descaso. E aquele homem que bebia, que chegava na rua, aquele cambaleando para lá, para cá, as pessoas diziam: lá vem um bêbado, lá vem um irresponsável. Mas quando ele aceita Jesus, ouve falar de Jesus, como ouviu aqui o filho de Timeu, as coisas começam a mudar. Agora não é mais aquele cachaceiro que vem na rua, não. Agora é o irmãozinho de terno bonito, cheiroso. Aí diz: lá vem o irmão, lá vem o pastor, lá vem a cantora, lá vem a crente. Ei, até o nome muda. Alabacanda, alabachanda, alabacandarai. Foi assim que aconteceu com você. É, meu irmão, pode dar glória a Deus, aleluia, porque a luz brilhou no teu caminho, resplandeceu quando ninguém te dava nada, e você bateu em várias portas, ninguém conseguiu encontrar você e te colocar no caminho. Mas foi Ele, o Espírito Santo, pelo poder da palavra de Deus, foi te revelando Jesus como Salvador da tua vida. E você está aqui dizendo glória a Deus e aleluia. Dá um glória a Deus aí para o diabo ficar endemoniado. Se vale a pena, uma salva de palmas para Jesus e glória a Deus aí. É assim as condições de um homem antes de ouvir falar de Jesus. Ele só consegue ver trevas. A segunda coisa, meu irmão, sabe o que acontece quando o homem, antes de ouvir falar de Jesus, ele só consegue enxergar problema, ele só consegue ver problema. Este homem aqui já tinha um problema, tinha que colocar a capinha dele, autorizado pela prefeitura, para poder pedir esmola ali na cidade, no caminho de Jericó, que era uma via bastante movimentada, acesso a Jerusalém. Jesus falou esta parábola também do bom samaritano, que o homem descia, meu irmão, de Jerusalém para Jericó. Era um caminho bastante movimentado. Este mesmo homem, ele só via problema. Antes de ouvir falar
Jesus, meu irmão, a sua vida foi de trevas. A vida do homem é uma vida desgraçada. A vida do homem é uma vida medíocre, debaixo da mediocridade humana e tendo que arcar com as suas peripécias. Mas aquele homem, ele só via problema na sua vida, só via dificuldade. É assim o homem sem Deus, ele não consegue ver a solução de nada, só vê a família cada dia fumando, cada dia os seus filhos fumando, bebendo, se prostituindo, afundando dentro de um poço, de um abismo sem fim, e olha para todo lado e diz: o que é que eu vou fazer com a minha vida? O que é que eu vou fazer com a minha família, pastor? Já não tem jeito mais. Tem jeito sim, porque nesta noite eu te apresento um chamado Jesus.